número 38 ao 42. 38 ao 42. Eu faço a leitura aqui, irmãos. Eu vou estar falando sobre retaliação, ou a lei de Italiano, né? Ou retribuição, ou em uma linguagem assim bem, você dá o troco, né? Dá o troco. Então acompanhe comigo Mateus 5, do versículo 38 ao 42. Ouviste o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquilo que quiser que lhe emprestes. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Curve a cabeça comigo. Vamos pedir a graça do Pai, Pai das luzes. Eu quero pedir a Ti, Senhor, a direção, que o Senhor venha nos guiar, Senhor, neste ensinamento, falando, ó Deus, a Tua palavra ao Teu povo, Teu povo que é merecedor de ouvir a Tua palavra que é digna de nossa aceitação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para o pastor Daniel abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 23 e 24. Meus irmãos, o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, tem vários ensinamentos práticos. São sermões assim bem práticos. É ensinamento que Jesus ensinou, e se a gente colocar em prática, a gente tem uma condução assim de vida, olha, sem problema, né? Deixa eu compartilhar algo com você. Hoje eu estava orando pela igreja, e a oração, quando a gente faz aquela oração alongada, às vezes a gente para fazer aquela meditação na oração. E orando ao Senhor, eu perguntei para o Senhor, no sentido de não de querer saber, de ter essa curiosidade de saber, mas eu perguntei a Deus: Senhor, o que nós da Delavras podemos fazer para melhor te servir? Porque às vezes a gente acha que a forma que a gente está servindo está boa. E às vezes, irmã Regina, Deus tem uma outra forma. Deus quer que nos portamos de outra forma. Então eu perguntei ao Senhor o que nós podemos fazer, ou como melhor te servir, te apresentar melhor. O melhor glória, o melhor aleluia, a melhor comunhão entre nós, a melhor harmonia. Os irmãos vão sempre me ver, eu vou sempre trabalhar para a harmonia. Por mais que eu possa, em algum momento, digamos assim, eu possa agir de uma forma que talvez você não esteja habitual a ver a forma de eu agir, mas não significa que eu não esteja trabalhando pela harmonia. Que eu gosto da harmonia. Nós somos o povo de Deus, né? E eu aprendi que no reino de Deus a gente luta há uma
que está Ele. E Jesus diz que essa luta todos nós temos que empregar força. Aleluia. Então hoje nós vamos falar sobre a lei de retaliar. Jesus ensinou, Jesus passou alguns princípios aqui, e ele deixa claro dizendo o seguinte: ouviste o que foi dito, ou seja, estava escrito. É onde o Otoniel vai fazer a leitura. E aí você acompanha, que você vai ver que estava escrito como é que deveria agir. Êxodo 21, do versículo 23 ao 24. Mas, se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mal por mal, pé por pé. Então você perceba aí que a lei era clara com relação se houvesse morte, se houvesse mal, deveria se agir com esse rigor. Pastor Toniel, lê novamente agora Levíticos 24, do 19 ao 20. Levíticos 24, do 19 ao 20. É bom que os irmãos marquem esse versículo, que os irmãos vão comparar depois em casa como que era essa retaliação. Então, Levíticos 24, do versículo 19 ao 20. Também, Levítico 24. 19 e o versículo 20. Quando também alguém desfigurar o rosto próximo, como ele fez assim, lhe será feito quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Ou seja, era a lei da retaliação. Feriu alguém na face, desfigurou alguém, da mesma forma você vai receber. E para enfatizar mais ainda, Deuteronômio 19 e o versículo 21. Ou seja, Deuteronômio é a lei sendo repetida, né? E o versículo 21. Você vai ver, está lá em Êxodo 21, 23 a 24. Está em Levíticos também, 24, 19 e 20. E agora uma repetição em Deuteronômio 19, versículo 21. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Irmãos, era muito. Aqui, ou era a aplicação, essa aplicação era feita dessa forma. Não tinha para onde ir. E quando Jesus disse, foi dito aos antigos, ouviste o que foi dito, ele está repetindo o que estava lá na lei. Ele já vinha falando sobre a questão de julgamento, e agora ele chega aqui nessa questão de você retaliar. A lei dizia isso, era dente por dente, pé por pé, olho por olho, quebradura por quebradura, e você teria que aplicar esse princípio. Para quê? Para que a violência ali, ela fosse limitada. A coisa não deveria descambar. Porém, Jesus,
se ele condenasse essa ação aqui, justamente ali os fariseus já iam muito para cima dele. Porque aonde Jesus estava tinha um grupo ali para tentar achar nele alguma brecha. Né? Ele disse: porém vos digo, olha, já mudou o seguinte, já é o próprio Jesus dizendo: porém vos digo, não resistai o mal. Irmãos, estava no rosto das pessoas a vingança, estava no rosto das pessoas ali a atitude delas em relação a qualquer erro de alguém. Aí vem Jesus e diz o seguinte: ó, vocês não vão retribuir o mal. Aleluia. Vocês não vão agir com o mal. Irmãos, isso aqui chocou a mente dos que estavam ouvindo ali. Uma multidão estava ouvindo esse sermão que Jesus está falando ele está ensinando o seu discípulo, capítulo 5, versículo 1 está bem claro, que ele chega no local, existe uma multidão ali no monte, ele se assenta e ele começa a ensinar o seu discípulo, mas havia uma multidão. E aí ele diz assim: ó, lá estava escrito que deveria ser retaliado. E lá foi colocado porque tinha um propósito para limitar a violência, brecar a violência. Mas aqui eu estou dizendo a vocês que vocês não vão agir com ato de violência, porque é instintivo, irmão. É instintivo, aqui nós aqui, pastores, obreiros, vocês aí, por isso que quando a gente vai conversar com alguém, a gente tem que, primeiro, o tom da palavra que a gente usar já altera tudo, já altera tudo. O nosso instinto logo é a defesa, é a agressividade. Hoje, pela manhã, eu estava fazendo caminhada com minha esposa, e eu vi uma moça sendo agredida assim, aparentemente de longe eu percebi que parece que ela jogou a roupa do rapaz fora, eu percebi que era roupa, aí quando eu fui me aproximando eu vi que era um monte de roupa assim, tinha uns tênis, e aí eu vi quando ele foi para cima dela, da moça, ele pegou o braço dela assim, virou, e foi instinto, na hora foi instinto, eu ia para cima dele, mas aí a Sara me reteve. Não que eu ia agredir aquele jovem, não, mas eu no sentido de defender a moça, né? Mas aí a Sara falou: não. E ali com certeza eu não sei se ele espancou ela, porque ele levou ela lá para dentro, ele já levou ela com o braço torcido para trás, na bolsa lá da mão dela, e ela saiu gritando. E nós estávamos numa avenida e eu estava sem o celular para chamar a fiscal Valvizela, né? Mas o meu instinto ali já era de agir no sentido de defender a moça. Então nós agimos assim, no reino de Deus é diferente. Aleluia. No reino de Deus está escrito: não age. Então existe um contraponto da ação. No caso, mesmo estando no reino de Deus, nós somos instintivos a reagir a qualquer tipo de ataque. Quando eu vi a moça naquela condição, né, eu logo quis defender ela, né? Jesus disse: olha, você não vai retaliar o mal, você vai sofrer o dano. Em 1 Coríntios, vamos ler, 1 Coríntios, deixa eu achar o texto aqui, mas o capítulo é o 6. Eu já citei esse capítulo, esse versículo aqui. 1 Coríntios capítulo 6. E o versículo de números, para que os irmãos entendam, vamos ler o 5, 6 e o 7. Aí o 7 é onde está aquilo que Jesus ensinou. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 5,
6 e 7. Pode ler. Para vós envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Olha aí. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tendes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sereis antes? Por que não sofreis antes o dano? Aleluia, Jesus. Percebe que tem uma... Por que vocês não sofrem? Paulo está chamando, ó, entre vocês aí, e olha que Corinto era uma igreja recheada de dons. Capítulo 1, versículo 7 diz que era uma igreja rica. Mas estava tendo uma confusão lá. Estava tendo... Os irmãos lá não estavam se entendendo. E aí Paulo diz, ó, no meio de vocês aí não tem sábio. Vocês ficam pleiteando causa e vão com a justiça. E aí no versículo 7 ele diz o seguinte: por que vocês não sofrem o dano? No reino de Deus é assim. No reino de Deus eu não tenho razão. Aleluia. Glória a Deus. Vou repetir, que nem diz os pregadores. No reino de Deus, irmãos, eu não tenho razão. Eu tenho que sofrer o dano. Porque se você retaliar, por exemplo, um exemplo simples. Se alguém falou alguma coisa de você e você chegou, sempre observe que sempre é comentário. Comentaram isso de você, mas ouviu de quem? Foi de fulano. Não precisa ir atrás. Porque quanto mais você mexe na coisa, mais vai trazer, mais vai aumentar. Olha, às vezes na igreja eu costumo... O que está na Bíblia a gente extrai. Paulo diz em Romanos capítulo 15, versículo 4, que o que for escrito antes foi escrito para o nosso ensinamento. Saul, quando ele é elegido como rei de Israel, quando ele é ungido por Samuel, houve a coroação e tal, e todos foram convidados, os tribos, né, os reis próximos, todo mundo foi convidado. Mas tinha uma turminha lá que era os filhos de Belial, eles não foram na coroação de Saul, eles não gostavam de Saul, eles não foram. E diz a Bíblia que eles, além de não ter ido, eles não enviaram presente para Saul. E diz lá o texto que diz que Saul se fez de surdo. Então, às vezes, irmão, no reino de Deus, você não precisa estar procurando tirar a satisfação. Sofra o dano. E às vezes se finja de surdo, é muito melhor. Não que, vamos dizer, ser uma colocação que é errada, né? Porque o surdo também tem sua virtude, né? E o surdo, às vezes, ele ouve muito mais que aquele que tem um ouvido apto a ouvir. O surdo ouve pela percepção, né? Meu Deus, é só Deus que tem que fazer aquilo. Então Saul se fez assim. Então o que Jesus está ensinando aos seus discípulos? Jesus exorta os seus seguidores a abster-se do ato de retaliação. A lei diz que você tem que retaliar. Eu, porém, estou ensinando: não haja com retaliação. Os seus discípulos não deviam agir ou não deviam adotar as atitudes e as ações dos inimigos. Porque se o inimigo te espanca, você vai espancar ele também. Por que existe a guerra? Antes, nós estamos aí passando por uma guerra que até nós aqui do outro lado nós sofremos. A minha área, além de pastorear, a minha área é a área do agronegócio. Eu entendo tudo do
do agronegócio, desde o plantio. Quando eu digo agronegócio, eu me refiro a soja, cana, a citros, a legumoses, a área do agronegócio, menos carne, mas fruta em geral, legumes, tubérculo, né? Tubérculo. Alguém que pode me citar um exemplo de um legume tubérculo? Mandioca, muito bem, né? Batata, né? Então, essa área eu conheço bem, eu sei de onde vem a maioria dos insumos, vem daquela região, vem lá da Ucrânia, Rússia, vem tudo de lá. Ó, só preste atenção aqui uma coisa. Quanto que você acha que é 1 quilo de tomate? Da semente de tomate? 1 quilo. O plantador de tomate, ele não compra uma carrada, ele compra 1 quilo de semente, 2 quilos. Sabe por quê? Não? Porque é caríssimo 1 quilo de semente de tomate. É coisa de 10, 20, 30, 40 mil reais. Então, muitas vezes, antes de ter a guerra, é feito um tratado, se reúnem os povos, os governantes, tenta-se fazer uma articulação ali para não ter a guerra. Antes da guerra ser promovida, embaixadores se reúnem, secretário, ONU, a maior potência do mundo se reúne, a segunda maior potência, economia, todo mundo se reúne, o setor financeiro se reúne, porque vai mexer com bolsa, vai mexer com petróleo, tudo se reúne. E aí eles não querem que haja uma guerra, porque eles sabem que a guerra vai trazer consequências infinitas e às vezes irreparáveis. Então Jesus está ensinando aos seus discípulos a não retaliarem, a não usar retaliação, a não usar as mesmas atitudes do inimigo. Então muitas vezes, quando você é alvejado, você às vezes sofre, é alvejado nessa caminhada, e muitas vezes você fica inferior com a pessoa que está te alvejando, é porque você olha que não é a pessoa que está te inferindo, mas é algo que está por trás daquela pessoa que foi usada para te ferir. Então aquela pessoa foi apenas o meio que o inimigo usou para chegar até você. Então quando você orar, ore por esta pessoa, mas não entre em guerra com ela. Aleluia, Jesus. Não entre em guerra com ela. Muito bem. Desse texto que nós acabamos de ler, nós extraímos, ou os estudiosos, os teólogos, os mestres de ensinamento, nos ensina que nós tiramos daqui 4 exemplos, ou 4 exemplos práticos para não retaliarmos a face do mal. Ou seja, existe uma ação do mal, mas eu não vou retaliar, né? Por exemplo, se eu perguntar para o Sivaldo, tem gente que ele manda para cá, manda para lá, tem gente que não faz, tem gente que não vem no dia, né? Imagina um chefe de departamento de RH. Irmãos, uma vez eu trabalhava numa empresa, me lembrei disso aqui, eu trabalhava no Atacadão, eu era da loja, do piso, eu ainda não tinha subido para a compra. E nós sentimos falta de um funcionário no piso, sentimos falta de um funcionário e aquela correria para abastecimento, nós sentimos falta de um funcionário e nada de achar esse funcionário. Sumiu, depois da hora da almoço aquele funcionário sumiu. E aí naquela correria mandamos descer um pallet de açúcar que estava no aéreo. E aí o empilhador veio, estava no terceiro aéreo, o empilhador veio, colocou a empilhadeira lá e tinha o açúcar, desceu. Quando desceu, o elemento que nós estávamos procurando na loja
estava dormindo em cima do pato de açúcar no aéreo. Estava lá no aéreo, dormindo, irmãos. A empilhadeira tirou o pato de lá, trouxe para cá e ele não acordou. Então você imagina, irmãos, que durante você tem esse exemplo, porque a face do mal tem todo canto. Uma ação de alguém pode querer te descontrolar. Né? Porque se você ia falar alguma coisa, Daniel, o que você quer? Eu trabalhei no emprego e eu trabalhava separando os papéis. Sabe essa cola de papel? Teve um detalhe, depois do almoço que eu dormi lá e fiquei a casa toda lá. Daniel está falando que ele dormiu. No caso, foi ele que dormiu lá no local cortando papel. Mas ele dormiu sem querer, né? Acontece. Mas vamos lá, 4 exemplos ou 5 exemplos nós extraímos aqui diante da face do mal. Jesus ensina que você não reage. E aí vem os ensinamentos, irmão. Primeiro, oferecer a outra face. Aí aqui precisa de equilíbrio, né? De controle da ação do Espírito Santo. Oferecer a outra face. O hebraico, o grego, traz o maxilar. Então ele diz no versículo 39: não retaliais o mal, mas qualquer que te bater na face, oferece também a outro. Irmãos, por diversas vezes, isso aqui na vida a gente tem que aprender que às vezes a gente vai ter que oferecer a outra face. Talvez não seja o sentido literal da face, do queixo, mas seja em um outro sentido, que mesmo que você tenha razão dentro do reino de Deus, você como servo do reino de Deus, você não vai atrás, você não vai correr atrás, você não vai usar daquela expressão, não, eu sou o servo. Não, deixe que Deus, Aleluia, Jesus. no reino de Deus, é Deus quem nos justifica, é Deus quem vem com a sua justiça. Aleluia. Aparentemente, perante o servo de Deus, você possa até sofrer uma injustiça, mas aqui na terra, Deus irá corrigir qualquer ato de justiça acerca da sua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, ele nos ensina a oferecer a outra face. Então, por isso a gente precisa, dentro do reino de Deus, estar orando, estar consagrando. Uma vez eu estava em cima do viaduto Cebolão e eu apaguei assim do nada. Eu apaguei do nada assim. Quando eu espantei, foi uma pancada. Eu em cima de um Corolla. Eu estava em cima de um Corolla. E aí eu joguei o carro ali bem para a direita do acostamento do Corolla, do Cebolão. E era uma senhora, ela desceu, eu desci também. Eu já desci com a carteira na mão para pegar E eu vi que o carro dela, né, ficou bem. E aí eu estava com a carteira na mão, já com o cartão do seguro. Ela foi e perguntou para mim: como é que você está, jovem? Era uma senhora assim, bem. Eu disse: estou bem. Ela disse: você dormiu no volante, né? Eu disse: eu dormi.
onde estou errado, bati na traseira e está aqui a pólice do carro, a senhora pode acionar a pólice e a empresa vai arcar com prejuízo. Ela disse assim: não, eu percebi que você vinha dormindo, quer que eu te dê um conselho? Vá para casa, durma, descanse. Eu disse: não, eu tenho que trabalhar, senhora, eu estou no trabalho. Ela falou: descanse, porque hoje você bateu no carro, amanhã você pode perder a vida. Aleluia. Já houve também comigo no trânsito momento de fúria. Uma vez eu fechei um rapaz na marginal sem querer, naquele momento do olho do retrovisor do cego ali, quem dirige sabe muito bem disso, né? Do modo cego lá que você não, né? O ponto cego lá que você não vê a pessoa, de repente apareceu uma arranjo na minha frente assim, e foi pneu com pneu, irmão, e ele dava uns 3 otoniel, quando ele me viu o meu tamanho, que ele me bateu na marginal. Ali eu ia dar queixo, eu ia dar braço, eu ia dar tudo para ele. Não tinha jeito. E eu fui com perdão. Que perdão o quê, menino? O homem queria me esganar mesmo. Então tem hora que você tem que oferecer a face. Não adianta você querer dar um de razão, não, porque não vai funcionar. Outra lição. Versículo de número 40, entregar a capa. Entregar a capa. Diz o versículo 40: e ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a vestimenta, larga-te também da capa. A pessoa já queria a roupa, que naquela época era tão difícil, e por alguma ocasião ela estava pleiteando, e agora eu teria que dar ainda a capa que eu serviria para me proteger do frio, ou também às vezes eu me portar diante das pessoas como pedinte, e eu teria que, além de abrir mão da vestimenta, eu teria que abrir mão da capa também. Sabe, às vezes o bem da pessoa, o bem da pessoa é o seu bem. Se você pesar isso aqui, ó, o bem da pessoa é o seu bem. O apóstolo São Paulo diz que se depender de você, você deve ter paz com todos os homens. Então, em nenhum momento você vai agir de forma truculenta. Então, pleiteando, a perda, por incrível que pareça, mas a perda, se você for perguntar aqui para os irmãos aqui, o que você já perdeu? O que você perdeu? E às vezes você perdeu e te fez muita falta. Então, às vezes nessa vida, não vai só a vestimenta, vai também a capa que alguém quer levar. E a gente tem que abrir mão dessa capa, daquilo que seja útil para nós. Glória a Deus. Não é fácil? Não é fácil. Mas se você se encontrar debaixo da graça de Deus e viver no reino de Deus, tudo isso aqui se torna fácil de você cumprir. Glória a Deus. Como eu já vi pessoas nobres, pessoas agindo, pessoas, se fosse eu agia desse jeito. Se fosse comigo, eu era assim. Mas não foi com você, foi com aquela pessoa.
aquela pessoa teve um ato nobre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No mundo aí fora, irmãos, os valentões que se sobressaem no reino de Deus são aqueles que não vão atrás da retaliação. Aleluia, glória a Deus. No mundo aí fora se sobressaem os valentões, né? Um dia desse eu estava vindo da sede com a Sara, era uma reunião, foi uma reunião que teve na tranquilidade, estava voltando eu e a Sara, quando nós chegamos ali perto do shopping, passamos por debaixo da Dutra ali, um carro saiu, não sei de onde que carro saiu, e ele saiu assim, fechou um rapaz assim na frente. O rapaz estava tão calmo, tão tranquilo, e ele jogou o carro assim na frente, saiu, e ele começou a xingar o rapaz do carro, e apontava, chutou o carro do cara. Irmãos, eu disse para Sara, vamos orar, vamos repreender o mal que está acontecendo ali. Irmãos, quando o rapaz do carro saiu, aquele que estava chutando o carro era deste tamanhozinho, e o cara do carro que saiu era deste tamanhozão. Aquele que estava numa fúria, rapidinho entrou dentro do carro, ficou por ali, o outro ficou, ei, o que você está querendo? Lá fora é assim, aqui dentro, não. Sofreu dano, é melhor. Falou, eu vou orar. Quer a vestimenta? Então leva a capa também. Porque diante do reino de Deus, o único justo é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E é Ele que justifica o justo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Outra lição que nós aprendemos diante da ação do mal. Versículo de número 41. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, você vai fazer o quê? Disse Jesus, não briga, não discute, é para fazer o quê? Uma milha, vamos mandar logo duas. Aleluia. A excelência do reino de Deus vai fazer mais, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A excelência do reino de Deus está em você fazer mais além daquilo que te pedem. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente faz somente aquilo que nos pede, nós estamos ali na média. Agora, quando a gente faz aquilo que nos pede e além daquilo que nos pede, nós estamos acima da média, a excelência. E no reino de Deus, você faz além daquilo que está a te fazer. Você faz além. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler Tito, Filemon, melhor dizendo, Filemon, Toninho, faz um favor. Se eu não me engano, deixa eu achar aqui o versículo, mas acho que é o 21. Deixa eu só confirmar aqui. É o versículo 21. Esse povo escreve, confiando na tua obediência, sabendo que ainda faz mais do que digo. Meus irmãos, dá para você. Ele diz: escrevi confiando na tua obediência, ponto, vírgula, sabendo que ainda fará mais do que te digo. Irmãos, todo aquele que faz além daquilo que foi dito, no sentido da operação do reino de Deus, ele está fazendo a segunda milha. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo? É para ele cantar? É, mas eu vou cantar com excelência, vou cantar para adorar. Então eu estou fazendo a segunda milha. Aleluia. Nunca queira fazer apenas no reino de Deus a sua parte, faça além da sua parte. Nunca queira estar só ali no seu quadrante, não. Faça além do seu quadrante, faça o melhor na obra de Deus, vá além, aleluia. Se dedique mais, aleluia. Fazendo assim, você vai
ela é o comandante da igreja de Jesus. Entenda uma coisa aqui, irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui. Outro dia eu falo dessa questão aqui, mas eu me lembrei de algo que é interessante falar. Vá para Efésios, capítulo de número 4. Isso é um pouquinho fora, mas aí eu volto aqui no assunto, só para mim não perder esse raciocínio. E o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E aí o versículo 12 diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Preste atenção. Se na igreja só tivesse apóstolo, não ia ter graça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem profeta. Se tivesse só apóstolo e profeta, um queria mandar mais que o outro. Mas olha que a composição da igreja é apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Todos juntos formam este corpo. A igreja precisa de profeta, de apóstolo, de pastores, de evangelista, de doutores, mestre. É um conjunto. E todos fazem o trabalho com excelência. Por que eu lembrei esse versículo aqui? Porque às vezes eu percebo na igreja, tem algumas pessoas que têm, Deus dá o talento, Deus dá o dom, a pessoa faz com amor, decoração. Glória a Deus. A pessoa, é Deus que orna a pessoa, ela faz com excelência. E muitas vezes tem alguém que vem criticar, aí a pessoa às vezes deixa de fazer aquilo que Deus capacitou ela para fazer, devido a uma crítica. Mas meu irmão, minha irmã, ande a segunda milha mesmo, não te critique. Glória a Deus, aleluia. Não importa se estão te criticando, ande a segunda milha. Se eu fosse olhar as críticas, eu não chegaria até onde eu estou. Glória a Deus, aleluia. Eu não chegaria onde eu estou se eu fosse olhar para as críticas. Mas aquilo que me entregaram a fazer, eu sempre procurei fazer a segunda milha. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A excelência não está, Janaína, em andar a primeira milha, não. A excelência está em andar a segunda milha. Aleluia, glória a Deus. Ao ponto que as pessoas de RH, que trabalham com RH, usam muito essa história da autopromoção, quando alguém é promovido, conta essa história de um jovem que foi promovido e o outro chegou e disse, eu estou aqui tanto tempo nessa empresa, e você já ouviu essa história em vários lugares por aí, eu estou tanto tempo aqui nessa empresa, e o Sivaldo foi promovido. Isso serve para o nosso dia a dia. Isso serve, irmãos, eu sou substituível. Alguém pode me substituir aqui amanhã. Regente pode ser substituída. Professor de escola, obreiro, todo aqui, ninguém, sabe, a lei do dano. Aleluia. Ninguém, aqui nada é meu, nada é nosso, tudo aqui é de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então a gente não pode, assim, às vezes, ficar lá. Tem pessoas que se possam do cargo achando que o cargo é dele. E aí às vezes a pessoa sai da igreja, perde a igreja. Mas lembre, o espiritual, nós temos um pé espiritual. Ou seja, quem nasceu para congregar no lar, vai congregar no lar. Ele não vai dar certo aqui na igreja, aqui nesse ministério
ministério que tem do lado, ele não vai dar certo lá no ministério lá embaixo, ele pode ir para o batista, pode ir metodista, pode ir universal, ele vai andar, mas o local dele é aqui do lado, então você tem que adorar aqui do lado. Né? Você tem que adorar aqui no lado, está aqui no lado, mas eu perdi o raciocínio que eu ia falar. Da história do jovem, muito obrigado. Por isso que eu uso a caneta na mão. Às vezes você tem a curiosidade de saber porque eu uso uma caneta na mão. Eu uso a caneta na mão para a caneta na mão. Eu com ela na mão, eu não perco o raciocínio que eu quero concluir. Mas eu estava sem ela na mão. Então o jovem foi promovido e o outro chegou de só que eu aqui 10 anos aqui e nunca foi promovido. E chegou o Sivaldo aqui e já foi promovido. E eu quero saber o motivo que ele foi promovido. Aí o chefe falou assim: tudo bem, vai ali, pega esse dinheiro aqui, vai ali na feira e pega 3 abacaxi para mim. Ele foi lá na feira, daqui a 5 minutos ele voltou. E aí ele voltou, relatório: chefe, não tem abacaxi na feira, acabou o que tinha, vendeu e está aqui o seu dinheiro. Tudo bem. Sivaldo, Sivaldo, vai lá na feira para mim, na mesma feira, no mesmo lugar. Vai lá na feira para mim, traz 3 abacaxi. Vai o Sivaldo. Usando o Sivaldo como exemplo. Posso usar você como exemplo. Tem gente que na igreja não pode usar ele por exemplo, porque ele se dói. Uma vez que eu usei uma irmã como exemplo, ela quase me colocou dentro do inferno. Oh meu Deus! O Sivaldo foi lá e demorou. Não veio nos 5 minutos, ele demorou. Não veio nos 5, passou 10. Com 20 minutos ele aparece. Com 20 minutos ele chega e diz: chefe, olha, eu fui na feira ali que realmente não tinha abacaxi, consultei com o pessoal, venderam tudo. Mas um comerciante lá me informou que mais adiante estava tendo outra feira, e eu fui lá na feira, e lá eu descobri que tinha abacaxi, inclusive já trouxe até descascado, porque lá descascaram o abacaxi. Então daqui, chefe, os 3 abacaxi descascadinhos. Então o chefe volta para aquele que iria indagar nisso, percebe? Por que ele foi promovido? Pela excelência do trabalho prestado. Você vai ficar só naquilo que te pede ou você vai procurar fazer a excelência, o melhor, além? No reino de Deus, nós andamos a milha a mais, a milha extra, a milha que nos pede. É um favor, alguém te pede um favor, faça com excelência. Alguém pede alguma coisa para você, você faz com dedicação. Não importa se seja, por exemplo, a irmã Regina. Ela vem aqui, ela limpa o templo com excelência. Aleluia! Mas alguém já agradeceu ela? Alguém já agradeceu ela porque ela limpa o templo?